E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal vai entrando aí. Nós vamos hoje aqui falar um pouco sobre fortalezas espirituais ou casas de pensamentos destrutivos, né? Então, nós vamos aguardar aqui alguns minutos. E eu quero fazer essa live aqui, né? Porque ontem nós iniciamos a EIFOL. O que é a EIFOL? É uma escola intensiva ou integral na formação de libertadores. E o maior campo de batalha espiritual, nós sabemos que é a mente. Suas maiores lutas, as nossas maiores lutas, elas estão acontecendo aqui. Esse é o principal campo de batalha. Então, nós precisamos realmente buscar essa mente livre, né? Infelizmente, a geração de hoje, ela está aprisionada onde jamais uma pessoa poderia ser presa, ser escrava dos seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. E como se constrói, né, um pensamento? É importante a gente entender isso. Que nós temos os 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, através dos nossos sentidos, nós somos estimulados. Todo estímulo vai gerar um pensamento e todo pensamento vai nos levar a um sentimento. Então, tudo começa onde? Tudo começa na nossa mente. Nossa mente funciona dessa maneira. Então é importante você saber gerenciar principalmente as suas emoções. Infelizmente hoje a depressão já é a segunda doença do século, ficando somente atrás das doenças de coração. Hoje os problemas psicossomáticos, né, têm sido incontáveis. As pessoas, infelizmente, cada vez mais está crescendo o número de pessoas com problemas psicossomáticos. São dados que não estão sendo divulgados, principalmente nesse tempo de pandemia. As pessoas estão realmente enfrentando problemas, assim, lutas dentro de si mesmo, porque os maiores problemas de uma pessoa não estão fora de si, estão dentro de si. Então é importante nós aprendermos a gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções, fazer essa higiene espiritual, né, emocional, que nós precisamos fazer. É importantíssimo que você cuide. Você cuida da sua casa, você cuida do seu carro, você troca o óleo, né, do motor do seu carro dentro do prazo. Mas será que nós estamos fazendo essa higiene mental? Será que você tem feito essa higiene psicológica, essa higiene espiritual? Eu disse isso para uma pessoa ontem, né? Porque o maior erro de muitas pessoas é focar, exteriorizar o foco, né? E focar naquilo que ela não tem controle. Aí o que vai acontecer? A frustração. Quando você foca em algo que você não pode controlar e você cria expectativas em cima daquilo, a frustração é uma questão de tempo. Então, o primeiro conselho que eu te dou assim, foque realmente naquilo que você consiga controlar. O maior erro é você colocar expectativa em cima de pessoas, né? Você leva essa questão da lei do retorno e aquela pessoa não vai corresponder da maneira que você projetou, da maneira que você esperou, e isso vai gerar uma frustração. Por quê? Porque você focou naquilo que você não pode controlar. Eu não posso controlar a resposta que as pessoas vão me dar. Em um relacionamento, eu não posso, isso é manipulação, né? Isso é domínio. Nós não estamos aqui para manipular e nem dominar ninguém. Então, quando você foca expectativas elevadas em cima de outra pessoa, que é um campo que você não pode controlar e nem determinar as ações, com certeza você vai se frustrar em relação a isso. Por isso, para um relacionamento funcionar, nós precisamos aprender a diminuir a lei do retorno.
Não crie muitas expectativas. Faça o bem para alguém, né? Como a Bíblia diz em Colossenses 3:23, faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, crendo que a sua recompensa, o seu reconhecimento vem de Deus. Aí quando você faz o bem para outra pessoa, sem focar, criar expectativas na lei do retorno, criar expectativas na resposta que essa pessoa tem que te dar, não, eu estou fazendo porque essa é a minha essência, né? Essa é a minha identidade é servir. Aí você realmente diminui essa lei do retorno, diminui as expectativas, tira o foco em cima daquilo que você não consegue controlar. Aí se a pessoa te der um retorno positivo, maravilha. Se ela não te der também, vida que segue. Por quê? Porque as suas expectativas elas foram colocadas em Deus. Entende? Então, Colossenses 3:23 está escrito isso. Viver um nível de excelência em tudo que você for fazer. Mas não crie, não coloque, não foque naquilo que você não pode controlar, porque senão você vai se decepcionar. Falando de mente, né? Ontem nós começamos mais uma turma da EIFOL. A EIFOL é uma escola integral na formação de libertadores, que para mim é uma das escolas que todo cristão, né, toda pessoa tinha que fazer. E a EIFOL ela é fundamentada em 3 pilares, né? Que é a meditação pessoal, que a EIFOL 1 nós trabalhamos em cima do livro de Josué. A EIFOL também é fundamentada nas aulas, né, do padrão de aconselhamento na libertação, e tem o 3º pilar, que é o atendimento. Mas eu quero falar do primeiro aqui, que é a meditação. Em cima da meditação nós vamos trabalhar, né, 6 princípios para a derrubada de uma fortaleza espiritual. O que é uma fortaleza espiritual? É um sentimento impregnado pela desesperança que vai levar uma pessoa a aceitar como imutável, como irreversível, uma situação ou situações que ela sabe que é totalmente contrária à vontade de Deus na sua vida. Então isso é uma fortaleza espiritual. Essa casa de pensamentos, né, pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, que em torno desses pensamentos vão se criar verdadeiras fortalezas, né, espirituais, impedindo que a demolição, a destruição desses pensamentos. Aí todo pensamento negativo nós chamamos de uma janela killer, né? Os pensamentos bons nós chamamos de janelas light. Pensamentos ruins realmente são assassinos. Por quê? Porque em cima desses pensamentos, se você não resolve essa situação, outros pensamentos vão se criando em cima daquele ruim. Esse é o processo de retroalimentação. Se você não resolve isso na sua vida, se você não ressignifica isso na sua vida, isso vai continuar te aprisionando. Entende? Muitas pessoas hoje elas estão presas por pensamentos. O que está na mente dela não condiz com a realidade à sua volta. Por isso que o maior campo de batalha é a nossa mente. Quando você não lidar sabiamente, responsavelmente com as suas emoções, quando você não gerencia, não cuida disso realmente de uma maneira saudável, com certeza a tendência é você adoecer, né? Você ser preso, viver uma vida aprisionada por esses pensamentos. Então, 2 Coríntios 10:4, Paulo fala sobre isso, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais em Deus para a destruição de fortalezas, de raciocínios. Então hoje, né, e sempre foi, né, essa guerra que está acontecendo na mente, nós precisamos aprender a lidar sabiamente com isso, a gerenciar isso. Eu estava dizendo, né, que ontem eu conversando com uma pessoa, eu disse para ela, olha, não permita que ninguém com os pés sujos percorra sua mente, seu coração. Sabe o que é isso? Isso é responsabilidade com você.
Isso é realmente cuidar, é zelar, é fazer essa faxina, né, emocional que nós precisamos, essa higiene emocional que nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida. Se todos os dias você não faz a sua higiene bucal, todos os dias você não faz a sua higiene fisiológica, né, você não toma banho, né, pelo menos tem que tomar, né? E por que nós não fazemos essa higiene emocional? Por que nós permitimos que hoje todo esse lixo, esse entulho, principalmente através da tecnologia, nós chegamos na era da tecnologia por excelência, né? Mas infelizmente hoje nós temos, através da tecnologia, muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, muito lixo, muita desinformação, ou até mesmo muita informação sem formação alguma, sem direção alguma, que não vai agregar nada, não tem agregado valores, muito pelo contrário, tem despertado algo que o Dr. Augusto Cury chama de SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que infelizmente tem influenciado muitas pessoas. E a Síndrome do Pensamento Acelerado vai gerar o quê? Vai gerar a pessoa vai ter dificuldade de se concentrar, a pessoa vai ter dificuldade de lidar com pessoas mais lentas do que ela, essa pessoa vai acordar, ela acorda, já acorda cansada, essa pessoa ela acaba tendo uma alimentação totalmente desbalanceada, totalmente irregular, né? Então tudo isso, somando ao tempo, é como uma bomba relógio, que vai depois se manifestar de alguma maneira, né? Com efeitos na saúde, tanto na saúde física quanto na saúde emocional. Então realmente é preciso responsabilidade para isso. Então o livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele nos fala sobre 6 princípios para a demolição, para a derrubada, para a destruição dessas fortalezas espirituais. Lembrando que uma fortaleza espiritual é um sentimento, que ele nasce, ele é impregnado pela desesperança, que vai levar essa pessoa a aceitar como irreversível uma situação que ela sabe que é contrária à vontade de Deus, tá? Então, você que está aí na live, compartilha com alguém esse momento aqui, né? Manda para alguém essa live aqui, para que ela possa refletir um pouco sobre isso. Esse é o nosso objetivo, é realmente tornar a cura conhecida, né? Eu tenho dito isso, eu não acredito em sorte, eu acredito em oportunidades. De repente, essa é a oportunidade de nós ajudarmos alguém a realmente provar uma transformação de vida, provar realmente uma mudança de vida, vencer esses pensamentos, né? A mente não desliga, nossa mente não para. E infelizmente, às vezes, nós contemplamos pessoas com um potencial tremendo, mas que estão extremamente paralisadas no seu propósito de vida, na sua missão de vida, porque tem permitido ou tem retroalimentado essas fortalezas espirituais na mente, esses pensamentos, né, que são como minas que estão muito bem protegidos na mente, esses pensamentos de descrença, de derrota. E as nossas crenças nos controlam, gente. Todas as decisões que você toma na sua vida, todas as ações que você toma na sua vida, você vai fazer isso baseado no seu sistema de crenças. Então as nossas crenças geram convicções e as nossas convicções vão nos levar a ter ações. Então é importante você conhecer, você mapear quais são o seu sistema de crenças, porque esse sistema de crenças é o sistema que te controla hoje, que te leva a tomar suas decisões, né, e desenvolver convicções e agir em cima disso. Então muitas pessoas têm um sistema de crenças realmente fortalecedor, que põe ela para frente, que motiva ela, que faz essa pessoa voar. Mas tem pessoas que elas desenvolveram um
um sistema de crenças realmente enfraquecedores. Tem pessoas que o sistema de crenças dela né, é realmente um sistema de crenças que tem puxado ela para trás. São como âncoras que prende a vida dessa pessoa, impedindo ela realmente de viver o propósito pelo qual ela foi criada, e levando ela a girar em torno, né, viver em torno desses pensamentos limitantes, desses pensamentos destrutivos, desses pensamentos de descrenças. E quando a gente pega Josué 1, né, que é o capítulo 1, Josué está sendo desafiado agora a assumir a posição de Moisés. Moisés já não era mais vivo, Josué era o sucessor de Moisés. Ele tem o desafio de levar o povo, introduzir o povo à terra de Canaã. Ele sente o peso da responsabilidade. E ponto alto, né, do capítulo 1 é o versículo 7. No capítulo todo você vai encontrar 4 vezes Deus dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Mas no versículo 7, capítulo 1, Deus vem e fala assim: seja muito forte e corajoso. Para quê? Não é para lutar contra os seus inimigos, não é para fazer guerra exterior, porque os seus maiores problemas não estão fora de você, eles vão acontecer dentro de você. Então Deus vem como nosso Criador e diz para Josué: seja forte e corajoso, para ter uma vida de meditação, para ter uma vida devocional, para meditar na minha palavra de dia e de noite. Por quê? Porque Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra dele não é a minha palavra, não é a palavra do orador, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, a Bíblia diz: o Senhor diz, porque a minha palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e ela penetra na divisa da alma e espírito. Olha só a Bíblia, só a palavra de Deus tem o poder de colocar cada coisa no seu devido lugar aqui dentro de nós. Esse é o poder da palavra, de separar o que é alma e o que é espírito. Por quê? Porque o ser humano, nós somos um ser trino. Eu sou um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. E vou te falar uma coisa: nada mais triste do que você observar uma pessoa que vive uma vida simplesmente a nível de alma, né? Se tornou uma pessoa almática. E alma tem a ver com pensamentos, com vontades, com emoções, com o coração, né? E Provérbios 4:23, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Jeremias 17:9, a Bíblia diz que o coração é enganoso, quem o conhecerá? Só o Senhor. No versículo 10 ele fala: eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo a cada um para dar realmente segundo as suas obras. Então, uma pessoa que vive a nível de alma, ela sempre encontrará razões para quebrar princípios, queridos. E quando eu quebro um princípio, na verdade, eu é que serei quebrado pela quebra desse princípio. Então, viver uma vida simplesmente a nível de alma, sendo levado pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelo nosso achismo, olha, isso tem custado muito caro. Isso tem levado realmente uma geração a essa prisão emocional, ou essas prisões emocionais que nós contemplamos hoje. Você ser guiado simplesmente pelo seu coração, pelas suas vontades, isso tem gerado realmente um preço muito alto, que tem sido pago, infelizmente, com muitos antidepressivos, anti-ansiolíticos, lidando somente com os sintomas e não tratando responsavelmente com as causas de tudo isso. Então não se limite, não se permita, não viva essa irresponsabilidade de viver uma vida somente a nível de alma, porque o coração é enganoso.
enganoso. Nós olhamos para a nossa geração hoje e nunca uma geração correu tanto atrás de milagres como a atual geração. E por que isso, né? Nós podemos mapear isso de uma maneira muito simples, porque é uma geração que não tem vivido a palavra, é uma geração que não tem vivido os princípios de Deus. Então, quando eu não vivo os princípios, eu dependo totalmente de um milagre, né? Uma geração que não vive princípios, uma pessoa que não vive princípios, depende totalmente de milagres, vai ter que correr atrás de milagres. Agora, quando eu vivo princípios, Gálatas 6,7, a Bíblia diz, a lei da semeadura, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, o que semeia no Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. O que semeia da carne colherá a corrupção. É a lei da colheita, e ela não falha, não é verdade? Então, uma pessoa que sabe que está semeando, não vai ter medo da colheita que virá. Agora, esse é o nosso problema geracional hoje. As pessoas, elas têm andado pela sua palavra. As pessoas têm buscado andar pela sua justiça própria, pelo seu autoconhecimento, negando o poder da palavra de Deus. E, infelizmente, as pessoas frequentam uma igreja hoje, estão participando, mas não conhecem a palavra. Então, nós não iremos viver um grande reavivamento sem antes um grande reaviviamento. Por isso que Deus chega para Josué e diz para ele no versículo 7, seja muito forte, seja muito corajoso. Para quê? Não para pegar a sua espada e ir para cima dos seus inimigos, não para ter atos exteriores de coragem, mas seja muito forte e corajoso para ter uma vida de leitura, de meditação, de aprendizado da minha palavra. Olha só, né? Seja muito forte e corajoso para meditar na minha palavra de dia e de noite e cumprir, fazer tudo conforme nela está escrito, porque a palavra dele é poderosa. Não se firme, não tente caminhar pela sua palavra, não tente caminhar pela palavra de homem algum nessa terra. Deus deixou para nós o nosso manual de funcionamento, ele chama-se Bíblia Sagrada. Ande pela Bíblia, viva pela palavra de Deus, mas para isso você tem que ter a coragem, você tem que tomar a decisão de ser muito forte, muito corajoso para enfrentar realmente esse Golias, né? Golias significa aquele que me afronta todos os dias. Quando a gente olha, vamos fazer aqui, abrir um pouco aqui para olhar a vida de Davi, né? Antes de Davi enfrentar Golias, Davi já tinha enfrentado um urso e um leão. Ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, e um dia vem um leão e pega uma ovelha, e Davi vai lá e enfrenta esse leão, tira a ovelha da boca do leão e rasga aquele leão no meio. Aí em outro dia vem o urso, Davi vai lá e faz a mesma coisa. E o que é isso? Em batalha espiritual, o leão representa o quê? O diabo. O urso representa o quê? O mundo. Então Davi olha para ele e fala assim, eu já venci o diabo, eu já venci o mundo, mas agora tem a principal batalha, que é a batalha de Golias, porque Golias significa aquele que me afronta todos os dias. Essa foi a dinâmica de Golias. Durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias se apresentava ao exército de Israel, colocava o dedo no nariz de todos aqueles homens, a começar do rei Saul, e a batalha era pessoal, dizendo, me dá um homem para lutar comigo. Não era coletiva, era pessoal. Me dá um homem para lutar comigo. Se esse homem me vencer, os filisteus vão servir a Israel. Mas se nós vencermos esse homem, se eu vencer esse homem, Israel irá servir aos filisteus. Então Golias significa aquele que me afronta todos os dias. É a batalha pessoal,
é nós vencermos a nossa carnalidade, é nós vencermos, destruirmos essas fortalezas espirituais da mente. E muitas pessoas hoje se encontram, né, nesse nível de batalha. Pessoas boas, que elas olham para dentro de si e dizem assim: olha, eu já venci o urso, o mundo, eu já venci o leão, o diabo, mas eu ainda não consegui vencer o Golias, que é aquele que me afronta todos os dias, que é essa voz interna, que essa crença, ou são essas crenças limitantes, esses pensamentos que são como âncoras, que realmente têm prendido a minha vida, têm me impedido de viver o propósito de Deus. Eu ouvi uma definição essa semana que eu achei muito legal: a vida é uma grande aventura onde ninguém vai sair vivo dela, né? A vida é essa grande aventura onde ninguém sairá vivo. Aí você tem que decidir de que maneira você vai viver isso. Se você vai ser controlado por essas crenças limitantes, por essas fortalezas espirituais, por esses sentimentos impregnados pela desesperança, pela frustração, pela tristeza, pelos traumas que você sofreu. É você que vai decidir se você vai permitir que essas crenças limitantes, essas crenças enfraquecedoras, que são frutos, né, de pensamentos destrutivos, se você vai continuar tomando as suas decisões por esse sistema de crenças limitador e enfraquecedor, ou se você vai realmente romper com isso. E como que você rompe com isso? Não é simplesmente acabou, mas é um processo de renovação da mente, que a Bíblia fala sobre isso, né? Em Romanos a Bíblia fala sobre isso, Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, a vida é movimento, gente. A vida é crescimento. Não tem como você evitar isso. Você achar que não é dessa forma, é passar pela existência como se você nunca tivesse existido, e deixar o medo e essas crenças limitantes te conduzir, te paralisar. Isso assim é uma pena. Por quê? Porque a maior dádiva, o maior presente que Deus nos deu é a vida. Então se lance em Deus. Talvez você tenha subido pela escada errada, esse seja o seu problema. Talvez você está escalando a escada errada. E sabe qual é o triste? A maioria das pessoas, quando chegam lá no último degrau, que elas olham, elas dizem: poxa vida, eu apoiei a escada na parede errada, não era aqui que eu queria chegar, não era esse fim que eu esperava ter. Essa é a maior tristeza hoje. Pessoas que receberam o presente da vida, mas que agiram de uma maneira irresponsável, não foram realmente administradores fiéis, não souberam gerenciar o maior patrimônio que uma pessoa recebe de Deus, não souberam gerenciar a maior empresa do mundo, que é a nossa própria vida. Você é gerente, né, dessa empresa, dessa casa chamada eu, e agir com irresponsabilidade com você, permitindo que pessoas com os pés sujos percorram sua mente, gerando, focando expectativa em situações, em pessoas que você não pode controlar. Isso é ser irresponsável com você. Foque naquilo que você tenha controle. Diminua a lei do retorno, diminua a lei da expectativa em relação às pessoas. Faça o melhor que você puder, mas espere o mínimo das pessoas e o máximo de Deus. Faça com excelência tudo que vier à sua mão. Dê o seu melhor, mas não crie expectativas, não foque aquilo que você não é capaz de controlar. Trague para Deus, né? Colossenses 3:23. Faça tudo com excelência, mas não como para os homens, mas como para
Deus, faça para Deus, crendo que a recompensa vem dele, o reconhecimento vem dele. Diminua a lei da expectativa, diminua a lei do retorno e seja responsável com você, se comprometa com você. Então, o primeiro princípio para destruição, demolição de uma fortaleza espiritual, de uma casa de pensamento, de crenças limitantes, seja muito forte, seja muito corajoso, muito corajosa para ter uma vida de devocional diário. Seja forte em relação a isso. Isso envolve realmente disciplina, é você colocar, subjugar sua carne para viver o propósito de Deus na sua vida. E é possível fazer isso, né? É possível estabelecer essa cultura do reino. Lembrando que cultura é tudo aquilo que nós carregamos como hábitos e como valores. Existem hábitos bons e existem hábitos ruins. Os hábitos bons nós damos o nome de virtudes, hábitos ruins nós damos o nome de vícios. E um vício você não consegue parar da noite para o dia, você tem que aprender a ressignificá-lo. Um vício precisa ser ressignificado, ou seja, substituir aquele hábito ruim por uma virtude que é um hábito bom. Entendeu? Então é importante que nós aprendamos isso, é importante que nós desenvolvamos isso. Isso são coisas que a gente tem que realmente, com muita responsabilidade, com muito comprometimento. Aliás, eu quero dar um conselho para você aqui. No processo de construção do seu eu, no processo de construção da sua pessoa, do seu caráter, pare de ser superficial. Pare de estar simplesmente envolvido com você. Você precisa estar comprometido com o seu crescimento. Pare de terceirizar, né, esse respingo maldito desse marxismo, onde hoje tudo é uma terceirização de responsabilidades. Ninguém é responsável pelo seu fracasso ou pela sua vitória, pelo seu sucesso. Você é a única pessoa que tem que estar comprometido. Eu sou a única pessoa que tem que estar comprometido com o meu sucesso, com a minha vitória. Eu sou responsável, 100% responsável por isso. Ninguém é responsável pelas coisas erradas que deram na minha vida. Eu sou responsável. Você precisa ser responsável com isso. Talvez você está precisando mudar de mesa. Talvez você está sentado na mesa errada, com as pessoas erradas. Mas é tão confortável às vezes isso. E o teu descomprometimento com o seu sucesso é tão grande que você está confortável nessa posição, né? Você está vendo que você está morrendo, você está vendo que as coisas estão se perdendo, você está vendo que você não está crescendo, você está vendo que você não tem progresso, mas você continua se assentado na mesa errada com as pessoas erradas. Talvez você está precisando mudar de mesa. Pense nisso. Agora, se você não estiver comprometido com o teu crescimento, e o crescimento é inevitável, você não crescer é você dizer que você é melhor do que Deus e você está se colocando numa posição de Deus e está querendo agir de uma maneira antinatural, parando um processo natural da vida, que é o processo de crescimento. Independente de você querer ou não, a vida é movimento. A vida é movimento. E você precisa estar totalmente, 100% comprometido com o seu crescimento. Para de terceirizar as culpas, para de terceirizar as responsabilidades. Reconstruir é mais difícil do que construir, mas na reconstrução você vai aplicar o princípio da experiência, da maturidade. Por isso que crescer é inevitável. Agora, você cresce para cima ou você está crescendo para baixo, né? Ou você cresce para voar e viver o propósito de Deus, com crenças fortalecedoras, com crenças realmente libertadoras, ou você vai crescer para baixo, se afundando cada vez mais,
né, com âncoras cada vez mais pesadas, com pensamentos cada vez mais destrutivos, que só vão te levar para a ruína e para a derrota. Então, o primeiro princípio para destruição, demolição de uma fortaleza espiritual: seja muito forte, muito corajoso para meditar na palavra dele, de dia e de noite. Que essa seja a essência da nossa vida, que esse seja o propósito, o maior comprometimento seu, porque a Bíblia é o nosso manual de funcionamento. Não conhecer a palavra não está comprometido com o seu processo de crescimento. Não estar totalmente 100% envolvido com a palavra é realmente não estar interessado em saber os códigos, as chaves que realmente vão abrir as portas que precisam ser abertas para a nossa vida. A Bíblia, ela não é ortopédica, ela não vai se amoldar a nós, é nós que precisamos nos amoldar a Deus. Então esse processo, por isso que sem morte, sem renúncia, nós não vamos conseguir isso. Marcos 8,34, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então negar-se a si mesmo é uma decisão pessoal, intransferível, que ninguém pode fazer por você. Tomar a sua cruz é realmente aceitar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E seguir Jesus pelo caminho é esse estilo de vida de obediência, esse estilo de vida sacrificial. A maioria das pessoas acha linda a história de Jesus. Bateram numa face, ele deu a outra, Ele foi humilhado, apanhou, crucificado ali, levantado entre os céus e a terra. Ele olha para os seus malfeitores e ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoa os seus algozes no momento mais crítico da sua existência aqui na terra. A maioria das pessoas acha lindo esse estilo de vida, mas quantos realmente estão comprometidos para viver esse estilo de vida sacrificial como Jesus viveu, de perdão, de renúncia, de obediência, de sacrifício, de excelência? Aí nós caímos dentro da visão que Deus tem falado no nosso coração, dos valores fundamentais para se viver o reino de Deus na face da terra hoje: fé, amor, espiritualidade, sacrifício, multiplicação e excelência. Então, se nós conseguirmos viver esses 6 valores, e cada um desses valores, eles vão produzir forças de caráter em nós, que vão gerar esses pensamentos, que vão gerar essas convicções, essas crenças fortalecedoras, essas crenças realmente que vão nos impulsionar para viver o propósito de Deus e que vão nos possibilitar ter ações que nos conduzem a grandes conquistas e a grandes vitórias. Tá ok, gente? Então Deus abençoe esse momento aqui na nossa vida. Obrigado pela sua presença, beijo grande no seu coração. E o pessoal da EIFOL, hoje nós temos aí a nossa segunda aula. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que viva Cristo em nosso coração, tá? Fica com Deus e até a próxima.